Boa tarde, estamos começando o programa Bate-Papo Legal, que tem apoio do Viva Mais Saudável. A entrevista de hoje é com a advogada a doutora Natália Siriani, que vai estar conversando com a gente sobre o tema, os erros bobos que os militares acabam fazendo e perdem seus direitos. Uma boa tarde a todos. Lembrando que o programa Bate-Papo Legal tem transmissão pelo canal TP Fest. Para quem quiser enviar a sua pergunta, pode enviar que a gente faz no decorrer da entrevista para a doutora Natália. Uma boa tarde, doutora. Seja bem-vinda no programa Bate-Papo Legal. Oi, boa tarde. Muito tudo bem? Tudo bem, doutora? E você? Tudo bem também. E hoje a gente vai estar falando dos erros bobos que os militares cometem e acaba perdendo seus direitos. Antes de a gente começar, eu gostaria que a doutora se apresentasse para quem não a conhece. O meu nome é Natália Siriani, eu sou advogada especialista em direito militar há mais de 17 anos e atuo na área de previdenciário, administrativo, disciplinar, ajudando os militares tanto de carreira quanto temporários. E, doutora, quais são os erros bobos mais frequentes que os militares acabam fazendo e perdem os seus direitos? Olha, a gente vê muito, Rita, o que acontece? Os militares, principalmente os jovens, né, que entram ali com seus 18 anos, eles não têm noção de legislação nem nada, porque sai do ensino médio e já vai seguir carreira. E muitos assinam documentos sem ler, assinam documentos na confiança, porque eles são acostumados ali, eles são orientados a seguir ordens, a obedecer. Então chega um documento, fala, não, você assina isso aqui rapidinho, porque eu preciso levar lá para o comandante ou para o seu superior imediato, não sei o quê, e a pessoa assina. Quando estão participando de sindicâncias, né? Quando estão requerendo algum direito, por exemplo, a habilitação de uma pensão, e aí eles podem assinar documentos, e nesses documentos eles podem estar assinando, renunciando a algum direito. E aí depois fica complicado para poder rever isso, porque a gente não pode alegar desconhecimento da lei, né? Verdade. E falta do conhecimento, ou a perda até dos prazos, é o que mais prejudica na hora de recorrer a alguma decisão, doutora? É uma das causas que mais prejudica. Por quê? Porque o prazo, uma vez perdido, não tem como você pedir para poder cumprir ele de novo, né? Então, o que acontece? Esse militar, vamos supor que ele está participando de uma sindicância porque sofreu um acidente. Ali, ele está participando deste procedimento para quê? Para garantir os direitos dele. Como ele não sabe a ordem que tem que inquirir as testemunhas, se ele vai ser primeiro, se ele vai ser o último, né? A hora que pode juntar documentos, fica confuso, ele não, acaba não fazendo. Ou fala assim, eu não vou fazer isso não, eu machuquei mesmo aqui no quartel, pronto, já está decidido, é assim mesmo, eu tenho testemunhas. Mas não sabe como conduzir isso, não sabe como apresentar isso. Então ele deixa de cumprir um prazo, ele deixa de assinar um documento que é importante, proteger os direitos dele, e aí esse militar acaba sendo prejudicado. E, doutora, no caso de acidentes em serviços ou doença desenvolvida na carreira, qual o erro crucial que o militar comete ao buscar os seus direitos? Bom, nesse caso, quando o militar ele sofre um acidente ou aparece uma doença ali e ele não vai atrás, fica muito mais difícil o acidente com, em decorrência do serviço. Por quê? Porque quanto mais o tempo passa, mais difícil fica. Então, vamos supor, esse militar sofreu um acidente em 2002, lá atrás, 2002. Só que aí ele confiou que alguém falou para ele, não, você pode ficar tranquilo, você está amparado, você machucou aqui dentro do quartel, não precisa de sindicância, não precisa de nada.
Só que em nenhum lugar isso foi registrado, né? Só ali na confiança. Passou o tempo. Nesse acidente, ele lesionou. O que acontece? O estado de saúde dele vai se agravando gradativamente. E aí, quando ele pede para poder reconhecer esse direito a um tratamento médico mais adequado, um tratamento médico regular em relação a essa lesão, a administração ela vai querer saber se essa lesão ela é decorrente do serviço ou fora. Ele não tem nada que comprova. Aí o que eles vão fazer? Instaurar um procedimento. Só que você instaurar um procedimento depois de 5 anos do fato é diferente de você instaurar um procedimento depois de 1 mês. Então, as provas se perdem. As testemunhas esquecem o que aconteceu. Então, é muito mais complicado. Então, é assim, sofreu um acidente, quer buscar a proteção de algum direito, faça imediatamente. Não fique esperando e nem confiando em outros militares. E, doutora, guardar os documentos médicos e também até os registros das ocorrências, desde o início, faz a diferença? Como a falta desses documentos pode aí acabar anulando o processo? Faz muita diferença, sabe por quê, Rita? O que acontece? Esse militar, se ele for buscar um direito, ele precisa do quê? Ele precisa ter provas. Porque por mais que o acidente ou qualquer outro fato tenha ocorrido, esse fato precisa ser provado. A justiça trabalha com provas e a administração também. Então, se ele deixa de produzir essas provas, né, se ele deixa de guardar os documentos, ele vai ficar muito mais difícil para ele depois. Porque ele vai ter que ficar atrás de quê? Testemunhas, documentos que se perderam. E a administração sem provas, ela não protege esse militar que está doente ou buscando algum outro direito. E em relação à transição para a reserva, ou até mesmo o planejamento das pensões para as famílias, aonde os militares costumam errar mais, doutora, por falta de orientação jurídica? O que acontece? A lei de pensões militares, ela mudou, né? E muitos militares não sabem. Então, às vezes, não sabe que para incluir uma mãe como dependente, para ela receber a pensão em caso de falecimento, tem que ser comprovada a dependência econômica. Isso é um dos casos. Então, o que ele tem que fazer? Tem que ir juntando documentos de que esse militar, ele que cuidava dessa mãe. Como? Pagando aluguel, comprando medicamentos, comprando alimentos. Ele tem que ter provas de que ele fazia isso. Então, uma nota fiscal, aquela notinha quando passa na maquininha, né? E muitos não têm. Às vezes o contrato de aluguel é feito no nome da mãe, o militar entrega o dinheiro para a mãe e a mãe paga. Então sai tudo no nome da mãe. Então, esse militar, ele tem que ter provas, porque se ele quiser deixar a mãe dele como pensionista, ela só vai receber se ela comprovar a dependência econômica. Então, esse é um dos casos. E o que muitos pensam? Eu não vou gastar com advogado, não. Porque esse aqui é facinho, eu sei como é que funciona. Eu coloquei a minha mãe aqui como dependente, então quando eu morrer, é certeza que ela vai receber a pensão. E não é assim. A administração, muitas das vezes, ela vai instaurar um procedimento, vai chamar essa mãe, porque essa habilitação da pensão ela não é automática. A mãe tem que ir lá, né, apresentar a certidão de óbito e requerer essa habilitação. A administração vai instaurar uma sindicância. Só que aí ela tem que provar a dependência econômica. E muitas não têm, porque o filho entregava o dinheiro para a mãe. Então, por isso é importante guardar todos os documentos. Entrou no serviço militar, busca orientação de um advogado. Olha, eu quero saber sobre isso, isso, isso. O que eu tenho que fazer? Porque ele já vai se protegendo, né? E protegendo aqueles que ele quer amparar também. É a mesma coisa no caso de união estável, né, doutora? Tem que comprovar também a união estável, não adianta colocar só como dependente lá o militar, falar a dependente, minha companheira, porque vai ter que provar se algo acontecer com ele, né, doutora? Isso. E essa pergunta sua, Rita, é muito boa. Por quê? Porque muitos acham que só o fato de morar junto já está comprovado. É lógico
que a gente tem como provar, não, eles moravam juntos, mas a administração não vai deferir com base nisso. Aí ela vai ter que chamar vizinho, chamar não sei o quê. Então, todos aqueles documentos que comprovavam que eles moravam juntos vai ter que ser apresentado numa sindicância, quando seria tudo mais fácil e mais rápido se ele já apresentasse uma certidão de união estável e falava assim, não, eu tenho união estável com a fulana, né? Eu tinha uma união estável com esse militar que faleceu, então eu tenho direito à pensão, pronto, não tem o que discutir. Agora, se não tem documento, se só mora junto e nem vai no cartório e lavra uma certidão, aí você tem que provar. Por quê? Muita gente pensa o quê? Não, mas a gente tem filhos em comum. Mas não é porque você tem filho, você tem uma união estável. Você pode ter tido um relacionamento que não era uma união estável, ter tido um filho com esse militar. E a administração, eles vão em cima disso, sabe? E, doutora, existe algum mito ou um conselho do quartel que os militares costumam seguir, né? Mas, na verdade, é uma armadilha jurídica? O que a gente vê muito é o quê? Principalmente, não precisa preocupar que a gente vai fazer aqui para você. Não, não mexe com advogado, não. Você é advogado, só quer te enganar. Aqui, ó, tem o fulano, tem o ciclano. Pode deixar que a gente faz a sua parte de acidente. Pode deixar que a gente vai fazendo aqui o que você precisar, a gente está aqui. Só que eles têm que entender o quê? Eles estão para proteger a instituição. Eles não vão falar tudo que esse militar tem direito, tudo que ele pode fazer. Eles vão conduzir o procedimento, algumas vezes de forma legal, algumas vezes não. Mas esse militar não vai ser instruído de tudo que ele pode fazer para garantir o seu direito, porque eles estão lá, gente, para proteger a instituição, não é para ficar, vamos proteger todo mundo. Né? E assim, essa é uma verdade, não adianta a gente falar assim, não, vai sim, pode confiar. Porque a gente tem a prática e sabe que isso é muito comum. É verdade, doutora. E para quem está nos assistindo e percebeu que cometeu algum desses erros, o que ele deve fazer? Qual o primeiro passo para ele correr atrás desse prejuízo, doutora? A melhor coisa é procure um advogado o mais rápido possível. Porque até para questionar um ato existe prazo, existe prescrição. Então, vamos supor, ele participou de uma sindicância, viu que no final a solução foi desfavorável e ele não teve acesso à ampla defesa e o contraditório ali. Mas para questionar esse ato tem um prazo também. Então, não ficar esperando, não ficar confiando em outras pessoas. Não, pode deixar que a gente vai dar um jeitinho aqui para você. Não é assim. Então, foi prejudicado, percebeu que foi prejudicado, procura um advogado, conversa, mostra as provas que tem, e esse advogado vai poder orientar esse militar da melhor forma para poder resguardar os direitos dele. E a gente vai para o quadro Perguntas e Respostas dos Internautas. Eu vou começar com a pergunta aqui do Renan. O Renan falou, deixa eu ver aqui, a administração ignora laudos civis de especialistas e há como questionar essa decisão da junta? Tem como questionar, sim. Nem todas as vezes eles ignoram. Mas se tiver um laudo da junta e um laudo civil, vai prevalecer o parecer da junta para poder conceder os direitos a esse militar. Mas o laudo civil, ele ajuda sim, porque ele pode ser uma fonte de embasamento para o médico perito. Então, o médico perito não vai poder fugir muito daquilo. O médico perito militar, que é o médico da junta. E ele pergunta também quais os erros em ata de inspeção ou portaria que a reforma pode fazer o militar perder dinheiro. Primeira coisa é esperar muito tempo. Foi reformado, o ato de reforma ele está ilegal, tem que questionar isso o mais breve possível. E o prazo para questionar é 5 anos da data da publicação do ato de reforma. E a gente tem a pergunta que veio do grupo jurídico, a Joana de Belo Horizonte, ela mandou lá, tudo bem, as provas gravadas sobre vídeos, papéis, feito antes, ajuda a acelerar esse processo, doutora, ou não? As provas feito antes, ela não ajuda a acelerar, mas ela ajuda a fortalecer o direito desse cliente.
Então, se esse cliente tem vídeos, tem provas, ele pode utilizar, desde que ele seja parte dessa situação que esteja envolvida. Ele não pode gravar terceiros e utilizar como prova. Mas se ele for a parte envolvida naquela situação, ela pode utilizar e ajuda a fortalecer, não acelerar, né? Porque ali, essa prova, ela vai ser valorada assim como as outras. E, doutora, a gente recebeu aqui a pergunta da Juliana, do Rio de Janeiro. Ela fala: sou militar temporária e o meu contrato está perto do fim. Descobri um problema de saúde que começou no serviço. Eles podem me licenciar mesmo estando doente ou eu tenho direito de encostar? Juliana, isso é o que mais acontece. Adoeceu, eles vão licenciar. Às vezes não fica nem os 8 anos. Então, o que eu orientaria a Juliana agora? Juliana, procure um advogado, junte todas as documentações que você tem, para você não ser licenciada. Porque nem o encostamento ele é vantajoso, porque o encostamento ele é só o direito a tratamento médico. E a gente sabe que o tratamento médico sem o soldo é difícil, né, realizar, porque você precisa custear esse tratamento, você precisa pagar deslocamento, medicamento. Então, o que ela tem que fazer? Antes de ser licenciada, procure um advogado especialista em direito militar, leve os laudos médicos, a documentação médica que ela possui, para já entrar com uma ação, para ela permanecer na força até ela se recuperar. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê, mas já é uma tentativa para evitar dela ser licenciada. Porque se ela for licenciada, mesmo estando doente, ela vai ter que entrar com uma ação para poder ser reintegrada e continuar recebendo tratamento médico e soldo. Então, antes, né, entrar recebendo, do que ter que entrar sem estar recebendo nada, né? Verdade, doutora. E a gente também recebeu a pergunta do Cláudio, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O Cláudio, ele diz: ouvi no quartel que não preciso me preocupar com a papelada de união estável, porque na folha de pagamento já reconhece a minha companheira. Gostaria de saber se isso é verdade ou a minha família corre o risco de perder o direito de pensão se algo me acontecer. É justamente o que a gente acabou de falar, né? Então eles falam, não precisa preocupar, mas assim, o que eu aconselharia aí? Não custa nada. Vai no cartório e lavra essa certidão de união estável. Porque o seguro morreu de velho. Então é melhor já ir lá no cartório, registrar e apresentar, do que ficar esperando alguma situação infeliz que pode acontecer futuramente e a companheira dele ter que ficar atrás de provas. Ah, mas já vem descontado. Tá certo, vem descontado, sim. Uhum. Mas pode dar problema depois, pode demorar. Então, já que está havendo essa conversa, vai no cartório. Um dia ele faz isso. Já lavra a certidão de união estável, porque ele já tem a companheira dele mesmo. E já apresenta lá. Eles não podem negar a receber, porque é um direito dele. Aí ele fala, não, eu só quero para deixar mais certinha a minha situação, para evitar problema futuro. Porque pode ser que depois eles comecem a achar problema lá para ele e vai ficar difícil, coitado. É melhor, né, doutora? É. E a gente tem a pergunta da Patrícia também. A Patrícia é lá de Manaus e está nos acompanhando, manda uma boa tarde. E ela diz: fui transferida da organização militar e me falaram que eu tinha direito a receber uma ajuda de custo para a mudança. Mas quando eu fui requerer, a administração do quartel negou, dizendo que passou o prazo. Eu queria saber se existe esse prazo curto, porque foi antes de 30 dias que dei a entrada do pedido, ou eles erraram em me negar. Como que ela chama? Juliana? Patrícia. 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 Patrícia, pode entrar sim, você pode requerer essa ajuda de custo novamente. Se eles negarem, é via judicial. Eu não aconselharia você a abrir mão disso, porque é um dinheiro muito alto. Se eu não me engano, eu não sei ainda, eu não lembro se é 7 soldos de suboficial, não lembro. Mas é um valor alto, ela deve saber já. Então, Patrícia, vai atrás disso daí. Faça um novo requerimento, coloque o artigo de lei que te ampara a receber essa ajuda de custo. Se não conceder, não perca tempo. Entre na via judicial para você receber, porque é um dinheiro considerável. Já é o momento de ela procurar uma assessoria jurídica, né, doutora? O mais rápido possível, porque não pode ficar esperando muito tempo também.
Tem prazo? Dentro dos 30 dias é o mais aconselhável ela fazer. Então, como ela falou que requereu antes de 30 dias, eles não podem negar. E, na verdade, eles deveriam ter pago isso para ela antes dela ter sido transferida, porque ela teve que custear toda uma mudança, né? E, assim, Então, a gente sabe quanto que deveria ter é sido pago antes, então, até né, antes, doutora? né, depositado para ela, mas eles têm um prazo de 30 dias para poder fazer esse depósito. Então, o que eu acredito? Eles devem ter movimentado ela foi transferida, arcou com o próprio dinheiro, essa transferência, e aí foi requerer, falar, não, mas já passou o tempo. Então, assim, se eles não pagarem, procure a justiça, porque é um dinheiro que certamente ela gastou muito ali. E a gente tem a pergunta do Tiago, o Tiago é de Bagé, no Rio Grande do Sul, está mandando boa tarde, está ao vivo aqui com a gente também através do site. Ele fala, sou militar temporário há 9 anos, e me disseram que se eu passar de 10 anos, ganho a estabilidade. Isso é verdade, doutor, ou é apenas um mito de quartel? A lei mudou, né? Hoje o militar temporário não tem mais estabilidade. Só que, se ele ingressou antes de 2019, ele consegue adquirir estabilidade. Então, se eu fosse ele, eu ficaria quietinho, esperaria dar esses 2 anos, e esse é um ano, né? Um ano que ele tem 9, e depois, o que ele faria? Pediria as folhas de alterações dele para ver se lá já vai constar o tempo de efetivo serviço mais de 10 anos. E aí depois ele pode pedir para declarar essa estabilidade dele. Mas tem que ser só se ele incorporou antes de 2019. Com certeza vai ser, né? Tem 9 Porque anos. tem 9 anos. Então Aí ele vai ele conseguir. precisa entrar com a assessoria jurídica, doutor, nesse Por caso? enquanto, não. Porque, por enquanto, ele tem que completar os 10 anos. E eles não são obrigados a ficar com ele lá até 10 anos. Ele tem que completar os 10. Completou os 10, ele vai pedir a ficha dele. Se tiver 10 anos e um mês, aí ele adquire estabilidade. Aí tem que declarar essa estabilidade dele. E o Renan está com a gente aqui, ele está perguntando se a administração demora para responder um requerimento e se dá para fazer algo ou precisa esperar calado. A administração tem vezes que eles nem respondem. E aí o advogado tem que ficar de cima, sabe? Falando, não, olha, eu preciso de uma resposta. Porque quando faz um requerimento, já põe um prazo para eles dar um retorno. E aí, então, assim, ficar esperando calado, muitas vezes nem resposta vai ter. Então, faz o requerimento, põe um prazo para a resposta. Passou aquele prazo, reitera de novo esse requerimento. E aí, se ele tiver um contato lá dentro, seria melhor. Porque ele já pede, olha, enviei um requerimento aí e eu preciso de uma resposta. Não sei o que tal. Se mesmo assim não tiver retorno, e for uma situação que precise de um amparo, aí ele tem que buscar a via judicial, mas ele pode juntar esse requerimento que ele fez antes. Porque para mostrar que ele teve a boa fé de provocar a administração antes. E o Renan, ele queria saber quanto tempo de direito militar a doutora tem. Aí eu tenho mais de 17 anos. Tá aí, Renan, a resposta para você. E a gente vai para a pergunta do Mariano, que é de Salvador, Bahia. Ele mandou para a gente pelas redes sociais, dizendo que ele está respondendo uma sindicância interna sem advogado. E ele queria saber se isso é um erro ou não, porque ele não sabe se pode levar advogado dentro do quartel ou não. Pode. Você pode levar advogado dentro do quartel. Você pode pedir para essa inquirição ser por videoconferência com o seu advogado. O seu advogado não precisa estar presente, mas ele pode te representar. E aí ele tem o direito de fazer essa inquirição por videoconferência. Eu não aconselho ele participar dessa sindicância sem advogado. Porque depois que ele praticou o ato, não tem como rever mais. E às vezes ele pode falar assim, não, mas eu tinha prova para poder apresentar. Mas aí passou o prazo. Não, mas eu quero falar antes da testemunha. Eu tenho que falar primeiro, eu posso falar depois. Isso tudo quem vai orientar é o advogado. E assim, o que vai apresentar na defesa prévia, nas alegações finais, em um eventual recurso, caso a solução dessa sindicância seja desfavorável. Porque o advogado ele tem argumentos técnicos. Então, eu não aconselharia ele ir sozinho para essa sindicância. Eu não sei qual o direito que ele está pleiteando ali.
mas seria muito importante ele ter um advogado. E o advogado, ele pode ser tanto presencial quanto participar online. A administração não pode negar esse direito. E a gente tem a última pergunta enviada pelas redes sociais, que é do Ricardo de Minas Gerais. O Ricardo diz, percebi que está sendo descontados erros no meu contra-cheque há já alguns meses e estou tentando resolver na conversa na seção financeira do quartel. Eu estou cometendo algum erro, doutora, ou eu preciso entrar com uma ação judicial? O mais aconselhável seria ele fazer um requerimento. Por quê? Porque na conversa não vai resolver. O que vai acontecer? Eles vão ficar arrastando essa situação. Aí ele foi lá, conversou. Não, olha, o próximo mês o contra-cheque já vai vir certinho. Não vai vir. Não, a gente está vendo aqui o sistema, é que passou do dia 15, mas no outro mês vai vir. Não vai vir. E ele já deve estar percebendo isso. Porque se não deu certo, se ele está achando que ele está cometendo algum erro, é porque não está tendo efetividade nessa conversa. Então, o que ele tem que fazer? Faz um requerimento, porque o que não está escrito não existe. Então, como é que ele vai falar que foi lá? Aí eu conversei com o fulano. Aí o fulano fala assim, não lembro. Veio falar comigo? Não estou lembrado, não. Faz um requerimento, explica o que está acontecendo, pede urgência. Até porque, Rita, o que vai acontecer? Esse desconto que está ilegal, ele tem o direito de receber, só que a administração não vai pagar. Isso aí é só via judicial. É verdade. Então, quanto mais tempo passar, pior vai ficar para ele. Assim, pior, eu falo assim, mais perda financeira ele vai ter. É verdade. E a gente tem uma pergunta aqui da Michele, mas eu não entendi direito a pergunta dela. Ela fala se caso tiver brigas de vários irmãos na mesma situação. Aí só veio até aqui. Não sei se é uma coisa de uma situação de pensão, né? Mas os irmãos aqui, eu não entendi se é uma pensão, se é uma briga dentro de quartel, mas caso de brigas, eu imagino que seja para uma habilitação de pensão. Aí tem que ver a condição desses irmãos, né? E provavelmente vai ser via judicial, porque deve ser disputa de cota de pensão, acredito que seja. Se for cota, quanto cada um tem que receber, aí é via judicial. Então tá aí, Michele, qualquer coisa, se estiver com a gente aqui, ainda ao vivo, só você retificar aí a pergunta, né, se é isso mesmo. E doutora, eu tô com uma pessoa ao vivo aqui perguntando para mim, ela não quer se identificar porque ela ainda está na área. Ela falou que ela entrou tem 6 meses e ela descobriu que está grávida de 2. Ela queria saber se tem como ela sair da carreira militar ou ela é obrigada a ficar, cumprir, como que faz? Ela entrou agora e então ela tem 6 meses. Ela deve estar no serviço. Ela pode pedir baixa, se ela quiser. Mas se eu fosse ela, como ela já está com 6 meses, eu aguentaria por quê? Porque ela tem direito à maternidade depois. E aí ela vai ficar amparada, ela vai continuar recebendo o soldo dela. Né? Se não estiver causando nenhum prejuízo para ela, nem para os bebês, eu ficaria. Agora, vamos supor que ela está passando mal, não está conseguindo comparecer ao quartel, não está conseguindo cumprir as escalas. Ela pode apresentar um atestado e pedir o afastamento. Não tem problema também. Ela não pode ser licenciada por causa disso. Porque se ela pedir baixa, ela vai ficar sem o salário, né? Ela vai ficar sem o soldo e tudo. Então é melhor, por exemplo, não tem condições, vai no obstetra dela, pega o atestado e fala que ela tem que ficar afastada do trabalho. Se ela tiver condições de cumprir normalmente, depois que nascer, ela pode pedir a licença maternidade, que aí ela vai receber por um certo período o soldo dela ali, aí depois ela pede baixa, se ela não tiver interesse em seguir carreira. Porque ela está perguntando que ela está com medo, né, de ser arriscado para a gravidez, para o bebê. Aí o que ela faz? Pega um laudo, vamos supor, porque ela tem os testes físicos. Mas a militar gestante, ela faz testes diferentes e tudo. Mas mesmo assim, se ela não tiver condições de fazer, ela pode apresentar o laudo do obstetra dela e ela vai ficar fora das atividades físicas. Aí ela apresenta esse laudo, fala que não tem condições, que tem que cumprir só serviços administrativos, porque ela está gestante de gêmeos, e
e ela não vai ser obrigada a realizar essas atividades. Porque seria bom Tá proteger os certo. bebês e o salário também, né? É verdade, é verdade. Porque tem muito treino também. Ela disse que tem muito treino que ela fica com medo, né? Que pode colocar a vida do bebê em risco. Isso, porque os treinos lá, eles são pesados, né? Exige muito. Mas o da gestante é diferente. Mas mesmo assim, ela pode pedir esse laudo para o médico dela. Ao vivo tá mandando, tá ligando para fazer mandar pergunta. Agora não dá para atender. Manda pelo chat ao vivo aí pelo tpfest.com.br, pelos espaçosjurídicos.com.br ou manda no direct que depois a gente encaminha para a doutora, ok? E o Renan também estava perguntando os contatos da doutora. Eu vou perguntar agora justamente quais são seus contatos das redes sociais, doutora, para o pessoal entrar em contato. Rita, tem o nosso Instagram, que é o NC Advocacia Militar. Tem um outro também, que é o nataliasiriane.adv. Nesses dois Instagrams, a gente tem os nossos contatos. Pode ser através de site, pode ser através de ligação e pode ser através de WhatsApp, como a pessoa se sentir confortável. O nosso telefone é 34, porque é Minas, mas a gente atende em todo o território nacional. 34 99646 7779. Esse é o nosso telefone. E as redes sociais, que é o Instagram e o site. E para quem quiser também pode estar entrando em contato aqui com os estúdios TPFest, que a gente também passa aí certinho os contatos da doutora e encaminha para ela, ok? Doutora, faltou a gente falar algo sobre o tema que a doutora gostaria de estar acrescentando? Eu queria reafirmar com os militares que, assim, a carreira do militar temporário é muito boa, porque é 8 anos que ele vai ter ali para poder conhecer, ele vai estar recebendo soldo, ele vai poder adquirir as coisas deles, mas são 8 anos. E nesses 8 anos, ficar muito atento com relação às orientações, porque, é igual eu falei na nossa entrevista, o que não está registrado não existe. E depois, lá na frente, a gente sabe que, com o passar do tempo, a gente vai envelhecendo e as doenças, os acidentes acontecem. Então, é muito bom esses militares guardarem os documentos, não acreditarem em todo mundo, que não precisa registrar, a gente vai dar um jeito aqui. Tô com dúvida, procura um advogado, não assina nada sem assinar, sem estar orientado. Por quê? Porque depois de assinado é muito mais complicado. Como que eu vou alegar que esse militar não sabia o que estava fazendo? Ele é um militar, então ele tem que saber, né? Mas olha, eu não sei. Então, você não sabe, procura uma ajuda especializada. Mas não assine. Fique sempre esperto, desconfie, né? Não, mas esse aqui, por que está sendo assim? Por que essa sindicância aqui eu não tive essa oportunidade? Então, foi intimado para poder comparecer uma sindicância? Procura um advogado. Doutora, quanto a senhora cobra? A senhora me defende? Porque depois, Rita, é muito difícil. E a gente sabe que a maioria fica sem direitos por coisas mínimas. Coisas, situações que poderiam ter sido evitadas se tivesse sido devidamente orientado antes, né? É verdade, se tivesse procurado uma orientação jurídica, é porque é muito difícil verem, né, advogado na área militar. Eu acho que muitos até desconhecem, então acho que isso é a falta do conhecimento, né? Inclusive o Renan está aqui parabenizando a entrevista, falando que a entrevistadora ajuda muito nessas lives, gratidão, então obrigada aí pela presença, Renan, e a participação. A Michele também disse que é Que era realmente aquilo, aquela né? pergunta que a doutora respondeu. Também mandou parabéns. A Keila também está com a gente aqui, parabenizando. Então, eu acho que é a falta do conhecimento, né, doutora, que faz esses militares errarem, e principalmente quem está entrando na carreira agora, né? Isso. Rita, lá, por exemplo, quando começa muitos militares temporários, porque são obrigados, né, a prestar o serviço militar. Aqui, em Minas, no Sudeste, o pessoal é mais esclarecido, tem mais acesso à educação. Agora, se a gente pega o pessoal de São Gabriel da Cachoeira, né, lá é muito mais difícil.
Então a gente sabe como que funciona. Antigamente, há um tempo atrás, a gente tinha militar que não sabia ler. Então, assim, como que eles vão procurar advogado, né? E tem aquela mentalidade que, nossa, advogado é caro demais. Como é que eu vou pagar? Como é que eu vou fazer? E aí acaba fazendo sozinho. Mas não é assim. Hoje em dia, as pessoas têm muito acesso. Então, todo mundo hoje tem uma internet. Então, procure, né? Olha, eu preciso saber disso. Será que você pode me ajudar? Vamos ver o que a gente pode fazer. Porque a gente sabe que muita gente fica desamparado por falta de informação. É igual você falou, falta de informação mesmo. Não chega. A educação, em alguns lugares, é mais precária. É verdade, doutora. E a gente tem aqui nos espaços jurídicos a doutora Natália Siriani, que é especialista na área militar, sempre trazendo as dicas, tirando as dúvidas aí também do pessoal. Então, obrigada, doutora, por estar sempre aqui com a gente, apoiando espaços jurídicos e também no bate-papo legal. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a participação de todos. E essas perguntas são muito relevantes, porque orienta também outras pessoas que estão passando por situações e não sabem como proceder. E é muito bom estar É com verdade. vocês. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com a doutora, e essa live também é muito importante para, como eu disse, para os militares que estão começando, para até mesmo aqueles que já estão na carreira há alguns anos. Isso. A gente vê e recebe perguntas também, às vezes que nem do Ricardo aqui, que está há mais de 9 anos na área e não sabia, né? Então eu acho que é bastante esclarecedor, vários temas da área militar, porque ajuda muito esses militares que estão aí, né, não só nas Forças Armadas, mas também na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros, né, e eles também têm muitas dúvidas também nessa área, principalmente na hora de se aposentar também, né, doutora? Isso. Muitas das vezes, Rita, fica pensando assim, será que eu vou aposentar integral? Será que eu vou aposentar proporcional? Nem sabe por quê, nem sabe os requisitos. Então não sabe nem onde questionar, né? E aí depois aposentado, reformado, ele fala assim, agora? Aí vai vir lá, o salário dele vem quase a metade. E uma situação que poderia ter sido evitada, né? É verdade. E, doutora, eu vou agradecer, então, a sua presença aqui no programa Bate-Papo Legal. Espero a doutora com mais um novo tema aí para a gente estar esclarecendo as dúvidas do pessoal aqui no programa Bate-Papo Legal, com parceria com os espaços jurídicos. Agradeço a participação de todos e vamos juntos aí, esclarecendo esses militares. E o programa Bate-Papo Legal vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, agradecendo a todos que participaram, que estiveram com a gente, que mandaram suas perguntas pelas redes sociais, pelo chat, pelo grupo jurídico também. Então, obrigado a todos e a gente volta no nosso próximo programa. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, doutora. Boa tarde, obrigada.